magistério, a eleitoral O Povo Datafolha. Hoje está conosco o candidato Roberto Cláudio, segundo colocado na pesquisa de intenção de voto do eleitor da capital. Para sabatinar o candidato Roberto Cláudio, estão conosco os jornalistas Plínio Bortolotti, diretor institucional do jornal O Povo, Felipe Araújo, editor do Núcleo de Cultura e Entretenimento, e Erivaldo Carvalho, editor executivo do Núcleo de Conjuntura, ambos do jornal O Povo. Ouvintes e internautas podem mandar perguntas para o candidato Roberto Cláudio pelo telefone 3066-4030 ou pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. Candidato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero começar nossa conversa mencionando a sua campanha de televisão, onde aparecem 3, 4 professores manifestando apoio à sua candidatura. É um esforço evidente de apagar a má impressão que ficou no episódio da greve em que professores foram espancados pela polícia e pelos seguranças da Assembleia, na época presidida pelo senhor. 2 perguntas. Os professores que aparecem na sua propaganda são realmente professores de escolas públicas? Segundo, o senhor reconhece que houve excessos naquele episódio por parte das autoridades na maneira de tratar os grevistas naquele momento de greve? Vamos lá. Recentemente, poucas semanas atrás, primeiro bom dia ao Plínio, bom dia ao Felipe, bom dia Arivaldo, bom dia Rui, prazer para mim estar aqui hoje falando com os ouvintes da Rádio Povo. Primeiro, lembrar que há poucas semanas atrás houve um episódio semelhante de tentativa de invasão por parte de um grupo de grevistas ao palácio, da residência oficial da presidenta Dilma. E alguns policiais militares com cachorros acabaram cometendo atos de excesso naquele momento. E certamente que ninguém vai pensar que o excesso policial foi ordenado por uma mulher guerreira, corajosa, de militância política como a presidenta Dilma Rousseff. Também recentemente, a AMC, no movimento grevista de professores, uma tentativa de invasão dos professores à Câmara Municipal, acabou jogando spray de pimenta em mulher grávida, inclusive agredindo fisicamente algumas professoras que estavam ali presentes. E certamente que eu não creio que a atual prefeita tenha dado a ordem à AMC de espancar professores. No mesmo caso, eu quero deixar bastante claro à opinião pública que em nenhum momento fato, individuais, excessos que são lamentáveis. E, enfim, o que eu posso falar é que a minha origem, a minha história de vida, a minha história pessoal de proximidade, de militância com a causa da educação, de defesa do magistério, é a prova viva do meu compromisso com o servidor público estadual, especificamente com o professor. Em relação às imagens da campanha, nós temos apoio hoje de centenas de professores, inclusive que no ato público então, a gente, no nosso grupo... Os que aparecem na propaganda grupo, são... Eu, de fato, não sei se são... Eu não conheço os professores individualmente, não sei se são professores da escola particular, pública, universitários. De fato, não sei dar essa resposta. Mas quero dizer que no ato que nós fizemos, chamado Cidade do Conhecimento, em que diversos militantes da educação prestaram apoio e debateram teses, na verdade, na área da educação para o nosso plano de governo. Naquele ato, nós tivemos a presença e o apoio explícito e público de professores, repito, universitários, da rede municipal, da rede estadual e da rede particular. O senhor diz, então, que não conhece quem está lá dando depoimento na campanha do senhor? Pessoalmente, não conheço. Eles se identificam como professores. O senhor não sabe dizer quem está indo à campanha do senhor dar esses depoimentos? São 1.500 pessoas, Arivaldo, participando do nosso plano de governo. É o plano de governo hoje mais inclusivo. Eu não conheço pelo nome, não conheço as pessoas. Inclusive, muitos debates são moderados pela nossa equipe de plano de governo, pelo ex-deputado Eudoro Santana. Naquele dia, especificamente, inclusive, eu nem participei da reunião, então não sei.
E até lamento francamente, que esse fato seja usado de forma manipulada por fins eleitorais, num período como esse, essas pessoas tendo conhecimento, certamente, de todo o meu histórico de compromisso com o diálogo, com a conciliação. Fui eu que, naquele momento, tive, inclusive, a delicadeza de abrir as portas aos professores para abrir o diálogo na Assembleia com os deputados estaduais. Abriram as portas, mas acabaram sendo espancados lá dentro. Francamente, né, lamentavelmente, por excesso, repito, não ordenado por mim. Isso é bastante claro. Candidato, no seu programa tem um item que... Textualmente, valorização do professor e melhoria da profissionalização da gestão. Quanto é o piso do MEC hoje, candidato? É uma pergunta. Qual é o piso que o MEC manda pagar para os professores de acordo com a lei do piso? O piso é de R$ 1.451, a prefeitura paga um pouco a mais do que o piso, se não me engano, R$ 1.470, mas há uma reivindicação das categorias de chegar a pouco mais de R$ 1.900. E a nossa tarefa será progressivamente valorizar cada real da educação para aumentar o salário do professor. Não, mas efetivamente, como é que eu pretendo fazer isso? Os professores, dialogar, mostrar as finanças da educação, seria insano e irresponsável agora, sentado aqui, sem ter acesso às contas da prefeitura, assumir qualquer compromisso de aumento salarial. O meu compromisso é garantir que cada real da educação será destinado prioritariamente para garantir o aumento do salário e o cumprimento do piso. Mas então o senhor pode chegar lá, ver as finanças e observar que não tem como dar aumento para os professores, por exemplo. Só que a prefeitura hoje gasta 25% aproximadamente, um pouco menos do que isso, com educação. Primeira coisa é gastar mais do que o piso necessário. Gastando mais do que 25%, a gente já vai ter um lastro qualquer para negociar com os professores um aumento progressivo. São duas demandas dos professores. A primeira, o aumento do piso de 1.451 para pouco mais de 1.900. É possível fazer isso progressivamente, negociado. 4 anos, vamos escalonar isso. Em 4 anos. No fim de 4 anos, pelo menos ao fim de 4 anos, o piso está garantido. Associado a outra tarefa importante, que é um terço do tempo do professor para planejar a aula. Só o piso salarial em si não satisfaz a demanda dos professores municipais. Mas a questão está exatamente aí, candidato. A prefeitura hoje não gasta mais de 25% porque diz que não tem esse dinheiro. O senhor sabe exatamente de onde vai tirar esse dinheiro para gastar mais do que 25%? A prefeitura não tem esse dinheiro porque, infelizmente, gasta excessivamente com cargos terceirizados na educação, que são, muitas vezes, pouco necessários à função efetiva de uma escola, que é educar. O agente de transformação social, o grande agente de transformação do processo educativo é o professor. É o professor. A gente tem hoje uma educação que o diretor de escola é nomeado por critérios políticos, que tem uma rede de terceirizados ineficiente. Só para até finalizar o pensamento. Que tem uma rede de terceirizados ineficiente, que acaba impondo ao professor o prejuízo de ser pago a ele um salário menor do que se pode pagar. Agora, candidato, quando o senhor sataniza a terceirização, o senhor está esquecendo que o concursado sai até, às vezes, mais caro para o ente público, de forma que a pergunta que o Rui fez é de onde o senhor vai tirar. Se o terceirizado existe lá, porque, de alguma forma, ele cumpre uma função. Arivaldo, a questão é como o senhor vai fazer essa engenharia de orçamento. Pode faltar dinheiro para outra coisa. Para a educação, não vai faltar. O orçamento é um bolo de receita que você tem que assumir prioridades. E você pode tirar de algum canto e colocar em outro, mas não há justificativa para a gente ter hoje a segunda pior educação do estado do Ceará. O que garante que o senhor, tirando dinheiro dos terceirizados, vai sobrar para a educação? Não é só terceirizado, não. Não é só terceirizado, não. Estou falando que é preciso uma melhor gestão de recursos e gastar prioritariamente com a educação. A transformação da educação passa também por mais dinheiro, certamente. O senhor critica também, prioridade, a maneira como faz o governador Cídio Gomes, que também contrata professores terceirizados. O nosso internauta Augusto César Tavares, que é professor lá no Conjunto Ceará, pergunta exatamente isso. O senhor é candidato do nosso governador e pergunta, caso o senhor seja eleito, o senhor também contratará uma empresa terceirizada
para selecionar professores temporários, como faz o governador Cid Gomes? Só para explicar que o governo que fez o maior concurso na história para professores foi o governo do Cid. E que há uma negociação em andamento com os professores da rede estadual. Mas nós estamos tratando de Fortaleza. E a minha prioridade é professor ser concursado. Em relação aos terceirizados, vamos lá. Certamente que há um papel para os terceirizados. O que não é atividade finalística, há um papel para terceirizado. O que não pode é a atividade de terceirizado sobrepor em importância, em preponderância, uma atividade fim que é nobre, que é transformadora e que nessa cidade está carente, que é a educação pública. Candidato, é uma pergunta mais conceitual, mas que reflete um tanto o espírito do gestor. Uhum. No ano passado, o governador Cid afirmou que quem está na atividade pública, como os professores, trabalha por amor e não por dinheiro. Né? Complementou dizendo que, no caso dos professores, quem quer ganhar melhor pede demissão e vai para a iniciativa privada. O senhor concorda com esse raciocínio? Você sabe que houve uma série de manipulações em torno dessa frase. Aqui eu reproduzi E o próprio governador já se explicou, eu assisti pessoalmente a isso, ele dizendo, olha, quem escolhe uma vocação, uma profissão, escolhe primeiro por sentir prazer nela e segundo também pelo reconhecimento financeiro. A gente vai buscar também, obviamente, viver com dignidade, viver com respeito, ganhar o suficiente. E certamente que eu acho que todos nós devemos trabalhar por vocação e devemos ser bem pagos para fazer o que fazemos. Tanto que, repito o que disse, não acredito em qualquer transformação da educação pública de Fortaleza que não passe por um compromisso sério e definitivo com a valorização, a capacidade de educação continuada, o tempo para planejar a aula, de um texto da carga horária, que acaba também impondo uma modificação na logística de funcionamento das escolas, mas que são fundamentais e importantes para que a educação seja efetivamente prioridade em Fortaleza. O que interessa, deixa eu tentar sintetizar, de tudo isso é que Fortaleza hoje vive uma grave crise. Isso é muito grave. Mas o senhor descobriu essa crise só agora, Não, eu critiquei isso no programa que... Vocês foram aliados durante 4 anos. Eu critiquei isso aqui... 7 anos, eu critiquei, 7 anos. Se você puder dar um tempo para responder, eu teria muito prazer. Eu critiquei aqui na TV O Povo, quando ainda éramos aliados, numa entrevista dos política aqui, que a educação de Fortaleza era um enorme desafio, havia um quadro trágico que precisava de um novo compromisso. Mas é só educação? Também não só isso, mas fiz essa crítica. Mas eu quero falar de educação até porque o tema me parece prioritário é esse hoje. Vamos lá. A educação a gente tem recurso, a gente tem um governo estadual e federal aliados e a gente tem, inexplicavelmente, a segunda pior educação do Ceará. Não tem nenhuma escola, nenhuma... Aqui não tem pau de arara, mas pelo interior do Estado, responsabilidade do governo do Estado tem e muito. Dos municípios. Ensino fundamental. Não só. Ensino fundamental é responsabilidade dos municípios. O governo passa o recurso e se desresponsabiliza pelo transporte. Vamos fazer, então... Eu acompanhei bastante Deixa eu fazer esse debate com você, que eu acho que é importante. Fortaleza, hoje, em números, objetivos, indicadores, é a segunda pior educação do Ceará. O Ceará saiu do 7º colocado do Nordeste para ser a primeira educação dos estados do Norte e do Nordeste. Não há indicador mais preciso e mais absoluto para mostrar a contradição e a diferença de compromisso real com a qualidade. A prefeitura alega que é a terceira melhor rede do Nordeste. Que, na verdade, nós somos, aqui em Fortaleza, pelo IDEB, essa é uma manipulação de dado interessante. Aqui em Fortaleza, pelo SPAES Alfa, que é só alfabetização, é a penúltima do Ceará. Então, utilizando a propaganda do IDEB como a terceira capital do Nordeste. Você sabe qual é a classificação de Fortaleza no IDEB aqui no Ceará? 149. Então, o Ceará caminha a passos largos e Fortaleza traz a nossa média para você me explica que Sobral, Crato, Juazeiro, Caucaia, Maracanaú são municípios grandes. É só para mostrar para o senhor que tudo é relativo em se tratando de números. Não é relativo, não. Deixa eu dizer, Rui, Fortaleza não tem nenhum... Se fosse a tese do tamanho da rede, da escala, que é a tese que a gente ouve, se o tamanho da rede é diversa, a gente teria escolas boas e escolas ruins em Fortaleza. Concorda comigo? E a média ficaria para baixo. Qual é o problema? Fortaleza não tem hoje nenhuma escola entre as 150 melhores. Então, a tese da diversidade, da qualidade da rede, não funciona e não cai bem. Candidato, tem mais uma pergunta sobre educação, que é a seguinte. O governo do Estado foi um dos estados que entrou no STF, no Supremo Tribunal Federal, contra a lei do piso.
né? Mas está cumprindo a lei Tem uma do peso. outra ação, não, tudo bem. Tem uma outra ação hoje, que o governo do estado acho que aprendeu a lição daquela vez, não entrou, mas tem alguns estados, Santa Catarina, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que eles ingressaram com uma nova ação direta de inconstitucionalidade para não pagar a correção de acordo com o IDEB. O índice IDEB, deixa eu dizer aqui, Fundo de Valorização do Ensino Básico. Né? Então, Fundeb. Desculpe. Fundeb. Desculpe. IDEB é o que mede a qualidade. Então, ou seja, tem um processo no STF de alguns governos pedindo para não corrigir o salário de acordo com o Fundeb. A pergunta é, mesmo que essa ação seja julgada favoravelmente a esses governos, o senhor continuará corrigindo o salário pelo Fundeb? Se tiver condição financeira e o Fundeb permitir, prioridade número 1, como eu disse. O Fundeb não permite, não. O Fundeb manda. Tem uma ação de inconstitucionalidade. É o critério do reajuste. Eu quero saber que se o STF julgar favorável aos governos... O Fundeb é para pagar o professor e para outros fins também. O Fundeb é para pagamento de professor e para outros fins. O que eu estou dizendo, repetindo pela terceira vez, até para dar ênfase, a prioridade do nosso recurso em educação não será para a construção física, não será para a construção física, será para pagar salário de professor. No limite, respondendo, no limite do que for possível e legal, nós garantiremos uma política de valorização nunca antes vista em Fortaleza para os professores. Mas o senhor não se compromete com a correção pelo Estou respondendo. Se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, estabelecerei no limite do dinheiro e da legalidade a maior política de valorização que os professores Você também você faz o povo, @o povo. A gente volta já. Pergunta sobre Agora ainda está aqui é de 22% para 4%. Mas estou dizendo que o Fundeb... E assim... Esse a margem...
hoje o Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Você, internauta, você, ouvinte, participa do programa pelo telefone 3066-4030, também pelo endereço eletrônico vocefazOpovo@opovo. Pergunta agora do nosso companheiro Felipe Araújo. Felipe. Candidato, essa é uma questão, uma dúvida mais técnica do que política. Vamos supor que alguém não impede o Poder Legislativo fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Como é que o senhor explicaria para essa pessoa que o senhor, que é chefe do Poder, que tem como função fiscalizar a atuação do Poder Executivo, é candidato apadrinhado pelo governador que deveria ser alvo da sua fiscalização? Primeiro, dizer que eu sou candidato, antes de ser governador, de um projeto, de uma aliança de 14 partidos políticos, que tem o PSB como deles. Participei, inclusive, de um processo de seleção. Foram 3 candidatos, pré-candidatos, que desses 3 candidatos saíram numa discussão com os 10 partidos, então, um nome para representar essa aliança, que é de aliados da Dilma, de aliados do Cid, que compreenderam que era necessário um novo projeto político. Então, não sou um candidato apadrinhado, eu surgi de uma discussão interna do partido e de uma discussão mais ampla dentro de uma aliança política. E quero até registrar que virei presidente da Assembleia por unanimidade dos votos. Então, fui votado pela base aliada e fui votado pelos votos de oposição, ao nosso projeto, ao PSB. Então, a nossa função do parlamento, e o presidente, ele não impõe decisão ao parlamento, ele apenas lidera o parlamento, administra o parlamento politicamente e administrativamente, mas as decisões são de maioria, são de colegiado. O poder de fiscalizar ou não está na prerrogativa do presidente. O presidente não, pelo contrário, é inadequado, antiético, qualquer intervenção da presidência sobre as decisões de comissão e de plenário. Mas, candidato, durante o governo Cid Gomes, a Assembleia serviu não de fiscalizadora, nem com setores mais nem com a sociedade de modo geral, nem com setores mais organizados que cuidam desse assunto no Ceará. Talvez você não tenha ouvido a última parte da minha resposta ao Felipe. Exatamente isso. O presidente não... Eu vi, mas o presidente tem muito poder, o presidente deputado. Depende. Eu sei disso também. Mas eu sempre usei meu poder com muita ética e responsabilidade. Nunca, não estou dizendo nunca poder autoritário, não, mas no poder de intervir, encaminhamento lá dentro, deputado. Tudo bem. Eu vou quero colocar fazer uma questão clareza. mais objetiva, presidente, deixa eu te responder, pois não, porque tem uma pergunta ainda minha. Em algum momento, a presidência fez alguma intervenção sobre a dinâmica da maioria na casa, sobre decisão de comissão, sobre prazo de tramitação, sobre votação em plenário. Nunca a presidência fez intervenção sobre isso, até porque não seria adequado e ético. O humor do parlamento, as decisões do parlamento são, por definição, são decisões de maioria. E a intervenção da presidência é sempre mal-vinda e inadequada. Agora, o irmão do governador, o atual chefe de gabinete e deputado estadual licenciado Ivo Gomes, em maio de 2006, ele, em oposição ao governo do estado, então Lúcio Alcântara, qual vai sobre o seu aliado Ivo Gomes ter usado essa expressão? Essa é uma decisão que tem que ser da população, não é minha. Esse é um julgamento de valor, certamente um julgamento de valor bastante diferente desse, porque presido a casa. Mas mudou de lá para cá, deixou de ser alcova? Presido a casa. Agora é importante que você tenha a compreensão que a Assembleia, na verdade, ela é um retrato, os deputados acabam representando o retrato da sociedade que está aí, tá certo? Se você tem um governo de aliança política, e quando esse governo de aliança tem boa aprovação popular, é natural que as bases sejam mais largas dentro dos parlamentos. Isso não é no Ceará, não. Isso é no Brasil inteiro. Há um pedaço dessa base que é composta pela própria natureza do governo, que é de aliança, e um outro pedaço que é pela própria aprovação popular do projeto. Vamos dar um exemplo. Um projeto da gestão municipal da prefeita Luiziane aqui em Fortaleza. Caminhou muito tempo com a base larga,
tá certo? Pelo governo de aliança do segundo momento, e passou no segundo governo a ter defecções nessa base por uma razão muito clara. Porque caiu a aprovação do governo, passou a haver pressão sobre os parlamentares, isso acaba repercutindo na dinâmica do parlamento. Isso, repito, é assim aqui no Ceará, é assim aqui em Fortaleza, é assim no Brasil e no próprio mundo. Mas tem coisa... Mas essa relação de candidato-padrinho entre o presidente do Legislativo e o chefe do Poder Executivo? De jeito nenhum, primeiro porque eu fui eleito presidente da Assembleia. Primeira coisa, eu não estou ali apontado por ninguém, eu fui eleito presidente da Assembleia. Primeiro eu tenho uma história de vida. Não, mas só foi apontado pelo governador PSB, Cid Gomes, pelo meu partido. Quem que é o presidente mas vamos do lá, PSB, vamos lá. Se vocês quiserem desconstruir a minha história, eu estou aqui para ouvi-los humildemente, mas eu tenho uma história. Parece que vocês estão dando a impressão de que essa é uma candidatura apadrinhada, ponto. Tá certo? Eu estou querendo explicar à população a minha história, a minha origem. Eu não surgi aqui por acaso. Não caí de paraquedas nesse processo. Eu sou médico, fui para o exterior da saúde pública, entrei na política por uma paixão que foi a saúde verdadeiramente, fui eleito deputado a primeira vez, fui reeleito deputado, presidi a Assembleia, fui eleito no meu primeiro mandato, ainda com 30 anos de idade, pelo Anuário do Povo, nos 4 anos, um dos deputados mais influentes da Assembleia em todos os anos. Fui eleito presidente da Casa e surgi, enfim, me desculpe a modéstia, apenas para explicar, surgi como alguma liderança nesse processo todo em Fortaleza, no momento que havia uma discussão sobre a cidade. E, nesse momento, eu surjo como nome partidário. Além de presidente da Assembleia, Felipe, eu tenho uma vida política, eu sou filiado a um partido. Mas o governador Cid não teve uma interferência direta nessa construção da liderança? Eu vou terminar e eu já li o Arivaldo. Eu tenho uma militância política, tenho uma opção, tenho um lado. Eu tenho um lado agora. Sei discernir que, na condição de presidente, eu tenho a minha missão institucional agora. Eu sou filiado ao PSB, fui vice-líder do governador, faço parte de um projeto e virei candidato de uma aliança de partidos que compõem a base do Cid e da Dilma. Isso, em nenhum momento, interferiu sobre a minha missão institucional de presidir a Assembleia. O senhor seria candidato do PSB à Prefeitura de Fortaleza se não tivesse havido uma interferência direta do governador Cid Gomes, primeiro para o senhor ser presidente da Assembleia e depois essa ingerência política? Deixa eu corrigir mais uma vez. Eu saí indicado pela bancada do PSB. Eu saí indicado, haviam 2 candidatos, 2 prezados amigos, grandes parlamentares, que não entraram no consenso e foi buscado um terceiro nome, que dentro da bancada foi o meu. A minha tarefa, depois de sair candidato da bancada do PSB, foi ir buscar apoio de outros partidos políticos e conversei com todos os deputados, todos os eleitores que eram os deputados, e tive a felicidade, a honra, inclusive, de presidir a todos, inclusive os de oposição, para fazer uma correção. Candidato, eu tenho várias perguntas de internautas e de ouvintes do programa com relação a doações para a sua campanha. Tem pergunta do Cristiano, pergunta do Alan Martins, pergunta do Marcelo Távora. Em resumo, a pergunta é o seguinte: havia uma grande dificuldade do eleitor saber como eram feitas essas doações, de onde vinham as doações, até que o Tribunal Superior Eleitoral mandou que abrissem essas contas, e na sua campanha apareceram vários doadores, a grande maioria deles ligada à Constituição Civil. Eu vou resumir essas perguntas na pergunta do Cristiano, que ele diz o seguinte: como é que o senhor explica que a sua arrecadação de campanha será maior entre todos os candidatos e ter como principais doadores empresários da Constituição Civil? Isso seria, de fato, doação ou investimento que, no futuro, retornaria em benefícios para esse pequeno grupo no seu governo? Primeiro, na minha campanha, receita e despesa estão declaradas de forma real e transparente. Que na hora que você declara tudo que recebe e gasta, você está sendo transparente. Agora, mas todo mundo não faz isso não, candidato? O senhor está enfatizando dessa maneira porque suspeita que outros candidatos não fazem mesmo? É papel da imprensa, não é meu. O meu compromisso é o seguinte: eu entrei nisso porque me sinto verdadeiramente vocacionado.
Eu sou médico, podia ter feito uma especialidade para estar pô de rico, ganhando um dinheirinho aí, ficando feliz, satisfeito da vida. Fiz saúde pública, decidi ser político e, graças a Deus, não tenho ambições materiais, estou nisso por uma causa, por uma paixão, e quero dizer o seguinte, no momento em que qualquer interesse privado, qualquer dele, se sobrepor ao interesse público que eu julgo mais nobre e legítimo, está na hora de eu me aposentar. Estou dizendo isso porque eu fui financiado em 2 campanhas para deputado estadual por empresários e nunca ninguém pegou na minha munheca para dizer que eu devia votar assim ou desse jeito ou daquele jeito. Eu sempre votei de acordo com a minha consciência, com a minha ideologia, com as minhas convicções. E enquanto prefeito, quero dizer que... Você está declarando o nome de todos os doadores no chamados doadores ocultos, né? Todos os doadores. Os nossos doadores, o próprio jornal O Povo divulgou. Parte da nossa verba é verba do partido. Não sei se vocês acompanharam. O partido arrecadou e declarou mais de 1.600.000 do jantar recente. O partido recebe verba do fundo partidário e tem a obrigação de declarar também todos os doadores. Não, então, eu entendo, não há mas não há obrigatoriedade de declarar agora. O senhor está declarando? O partido irá declarar, o compromisso é esse. Não, se está declarando na sua página da internet agora, os doadores da campanha. Todos os doadores da campanha estão lá. O partido é o doador. Vamos lá, Plínio. O partido recebe dinheiro. Mas quem doa para o partido? Vamos lá. O partido recebe dinheiro de arrecadação própria, mais de 1.600.000. O partido recebe dinheiro do fundo partidário, recebe doações, pessoa física de empresário, e doa a 184 diretórios do PSB. Essa é uma forma que os partidos usam para esconder os doadores. Claro, os empresários que doam ao partido aparecem. A questão é essa, se nós estamos declarando, vamos lá, se nós estamos declarando todos os doadores nossos, francamente... O nome deles? Todos eles da nossa doação da campanha. Candidato. As pessoas físicas, empresas que doam para o partido aparecem nessa prestação de contas? Não tem como a campanha saber. O partido tem uma verba única. Então isso é que é chamado de doador oculto. Isso é no PSB. Não é oculto porque o partido tem a obrigação de declarar. O partido vai ter a obrigação de declarar. O dinheiro que o partido recebe? Eu não sei qual é o prazo do partido. Minha militância na campanha. Essa é a questão, o partido, mas vamos ser claros, porque dá a impressão, isso dá a impressão à população, que os partidos estão fazendo uma artimanha para receber. Estou falando de todos, não é do meu não, de todos. Para poder doar para as campanhas e não dar clareza de onde recebem. Há uma lei. Isso é com o PT, com o PSOL, com o PMDB, com todos os partidos. Os partidos vão ter a obrigação de deixar claro, se a preocupação for essa, se eu for eleito prefeito, quando eu assumir a prefeitura de Fortaleza, todo mundo vai saber quem doou para o PSB e quem doou para mim, e vão acompanhar se eu vou servir algum interesse privado. O meu compromisso, minha gente, com clareza, é com o que é público. No dia que eu perder essa percepção de vista, vou voltar a fazer medicina, vou trabalhar no consultório, deixar a minha vida quieta, mas a minha vocação e a minha inspiração é essa. Que está registrada, é que essa questão da transparência, não é? Mas na Assembleia, por exemplo, há uma dificuldade em divulgar, por exemplo, salário e nome de funcionários. Por que o senhor não começa essa transparência já? Nome não. Mas e o salário? Não, salário, só para explicar com clareza isso aí. A Assembleia foi a Assembleia do Brasil que mais se antecipou à lei de acesso à informação de todo o país. Nós, antes da lei, já tínhamos o portal da transparência, tínhamos uma ouvidoria funcionando, tínhamos um 0800 e criamos, como a primeira Assembleia do Brasil, o portal de transparência legislativa. O que é isso? Hoje, o acompanhamento em tempo real da tramitação de cada projeto de lei. Hoje, o nome de todos os servidores, o Jornal O Povo recentemente fez uma matéria. E o salário? Vou chegar lá. O nome de todos os servidores está na página da Assembleia, terceirizados, ativos, aposentados, todos lá. Por que é que o salário não havia sido divulgado ainda? Porque havia uma lei de privacidade da informação. A Lei Nacional do Acesso permitiu que o Estado do Ceará aprovasse na Assembleia, agora dia 10, 11 de julho, primeira quinzena de julho, nós aprovamos a Lei Estadual, a aprovação de toda a Assembleia. A Lei Estadual
digamos, para o Conselho da Informação do Estado, que é o deputado Sérgio Aguiar, e iremos, antes do prazo hábil, prestar todas as informações de todos os salários. Nomes e salários serão divulgados. Okay. Os nomes já estão lá e os salários nós cumprimos a lei. Okay. Nós vamos fazer mais um intervalo, estamos na Hora da Verdade com o candidato Roberto Cláudio. Você, ouvinte, você, internauta, participa do programa pelo telefone 3066-4030, também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. Nós voltamos já. Não, pode começar. Quando o partido faz lambança com o dinheiro que recebe, acontece o que aconteceu no mensalão. Verdade, hoje com o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio. A Hora da Verdade é um projeto de iniciativa do Jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Você em casa participa do programa pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. Candidato, o senhor no bloco anterior fez uma digressão interessante a respeito dos professores, falando sobre vocação e prazer. O senhor tem se apresentado em sua campanha como um especialista em saúde pública. É inegável que o senhor tem especialização, que cursou nos Estados Unidos com brilhantismo. No entanto, do ponto de vista prático, pelo que consta da sua biografia, o senhor jamais deu um dia de trabalho no hospital público. Não há um certo exagero quando o senhor se apresenta como um profissional de grande experiência, quando toda a sua carreira, na verdade, foi feita na política? Faltou vocação e prazer na medicina para o senhor ter abandonado a medicina? Rui, com todo o meu respeito a você, pelo amor de Deus,
Quem é que lhe deu essa informação que eu nunca dei um dia de serviço em hospital público? O senhor já foi a informação funcionário está público? equivocada. O senhor já foi funcionário público como médico? Não, fui concursado. Fui plantonista de emergências públicas e privadas antes de morar nos Estados Unidos. Repito, fui plantonista em Fortaleza, no interior, de emergências públicas e privadas. Em que hospitais, candidato? Hospital do Tempo Dente, Hospital do Trairi, Hospital de Paraipaba, em Pentecoste. Quanto tempo? Entre minha formação e posterior. Quase Por que um ano. isso não consta da sua biografia? Porque, enfim, isso não foi meu caminho profissional. O senhor era eu trabalhei por um ano. Durante quanto tempo? Eu trabalhei por 8 meses, 8, 9 meses, antes de seguir para os Estados Unidos. Antes. Convenhamos que não é uma grande experiência assim. Não, mas como peraí, médico, isso é bastante diferente você dizer que eu nunca dei um dia de serviço. É muito grave essa provocação, inclusive. Eu dei dia de serviço e dei mais, dei como voluntário. Eu, morando fora, fui voluntário, exercendo clínica em comunidades antes de ser político. Agora, fiz essa afirmação, candidato, porque isso não aparece na sua biografia. Essa é a minha parte mais importante. A biografia pública que está publicada no seu... Mas é diferente não aparece dizer isso. Que não dei nenhum dia de serviço. Eu acredito que se o senhor tivesse honra de ter passado esse período como funcionário público, como o senhor disse, isso constaria na sua biografia. Não fui servidor público. Não foi uma provocação. Fiz baseado exclusivamente no que está publicado na sua biografia. Pois é, mas deixa eu só esclarecer. O senhor acha que político é uma profissão? Deixa eu esclarecer para o Rui primeiro, que essa pergunta é muito importante aí, muito importante. Por que é que eu não explorei isso na minha biografia? Porque esse não foi meu caminho profissional. Eu trabalhei como clínico, dei plantão em emergências e decidi fazer saúde pública, que é uma coisa diferente. Você trabalhar com a saúde coletiva, você vai prevenir doenças, você vai planejar ações, você vai avaliar programas de saúde. A minha tese de doutorado, de mestrado e doutorado, eu morei fora. Foram feitas aqui no Ceará, rodando o interior do Ceará. A minha tese de mestrado foi o modelo de telesaúde, de telemedicina para o interior do Ceará. Hoje, a telesaúde passou a ser realidade. E esse grupo que eu trabalhei é o grupo que está implementando telesaúde. A minha tese de doutorado foi a primeira avaliação científica sobre o Programa de Saúde da Família, que é a política de atenção primária. Na comparação do que o senhor fez com os professores, o senhor optou pela vocação e prazer entrando na política? Eu sempre fui vocacionado para a política. Vejo hoje que sempre fui vocacionado. Agora, escolhi um caminho diferente. Muita gente entra na política pela porta do sindicato, pela porta da empresa, por ser filho de político. Eu entrei pela porta da academia. Eu me formei médico, fiz PhD e me transformei em político. Mas o senhor acha que político é uma profissão? Não acho que é uma profissão, não. Eu acho que é uma missão. Eu acho que política é uma missão. Até porque ela é temporária. Agora, a vida pública, para quem opta por ela, esse é um destino. Esse é um destino. Você pode estar com mandato, sem mandato, mas vai estar destinado a servir as pessoas. Ok. Candidato, vamos, por favor... O povo. Assalto a banco e caixas estourados no Ceará. Quase 3 vezes, triplicou, né? Quase que triplicou. Número de assassinatos, mais de 24% de 2011 para cá. Ou seja, é o governo do Estado, né? Que o senhor coloca isso com muita ênfase como aliado, etc. Quando o senhor fala em segurança cidadã para Fortaleza, é nesse modelo de segurança pública do governo do Estado no qual o senhor vai se inspirar com 3 vezes a mais bancos assaltados e 24% o crescimento do número de assassinatos no Estado? Esse é um grave problema. Não fora o aumento de efetivo da polícia. Nós temos 1/3 dos policiais contratados pelo CID hoje. Não for aumentar de 38 para mais de 220 viaturas em Fortaleza. Não for a nova academia. Não for os novos equipamentos, a violência estaria ainda pior. O problema é que se atribui e se reduz a violência à questão da repressão policial. Há um papel, o governador está assumindo uma responsabilidade como nunca antes vista na história do Ceará. Entretanto, há responsabilidade pela segurança, mais do que pela segurança, pela cidadania, pela paz da cidade. É a ausência do poder público municipal. Mas lá também não é Estado do Ceará? É também Estado do Ceará, mas não é só a polícia que resolve. Esse é o equívoco. A cidadania e a paz numa cidade passa por rua iluminada, passa por habitação digna, passa por projeto de qualificação próximo para a juventude. Nós temos um CUCA em Fortaleza,
em Cuca para atender um universo de 700 mil jovens de 14 a 30 anos de idade. Nós não temos políticas públicas, que eu acho que esse debate é muito importante para mim, pelo menos. A gente não vai mudar o cenário da violência, que é prioridade, se a gente não reconceituar essa coisa. Violência é diferente de segurança pública. E a violência em Fortaleza passa por políticas de urbanização, de iluminação, de quadra de esporte, de política para a juventude, de uma nova guarda municipal, que é fundamental para o município também. Candidato, ainda na área de segurança pública, o senhor está se colocando como candidato a prefeito, e o prefeito ele vai ter que ter um papel mediador, um papel negociador muito acentuado. No entanto, se a gente tomar o episódio da greve dos PMs, no início do ano, a Assembleia Legislativa, através da sua comissão de recesso, só sinalizou o interesse em mediar aquele diálogo com 6 dias de greve. A greve começou na quinta, na terça-feira que a Assembleia entra em campo. Isso não é complicado para entender como alguém que quer se apresentar como um bom mediador, um bom negociador? Só para esclarecer, eu, enquanto presidente, estive presente, conversei com o Ministério Público, tive com o Governo do Estado, tive com as entidades de movimento de defesa da criança e do adolescente. Alguns deputados individualmente participaram desse processo, além do então deputado, suplente deputado que estava à frente da greve, o deputado Ferreira Aragão, o deputado Eli Aguiar, o deputado Sérgio Aguiar, enfim, não quero cometer aqui injustiças, vários deputados se envolveram diretamente nesse processo. Mas apenas de na negociação. Terça-feira, candidato. Porque exatamente pelo momento grave de dia 31, eu pessoalmente parei tudo e fiquei de plantão todos os dias aqui em Fortaleza, negociando isso aí. Mas, enfim, era difícil mobilizar naquele momento e reconheço isso como uma dificuldade naquele momento. Foi difícil mobilizar a comissão de recesso naquele momento. Mas eu, pessoalmente, foi pouco ágil, então, o senhor está dizendo? Foi pouco ágil. Candidato, eu queria fazer uma pergunta, eu queria privilegiar algumas perguntas de internauta. A internauta Cristina Carneiro de Menezes pergunta qual foi o critério de escolha do vice-prefeito. Diz ela que o empresário Gaudêncio é um homem de negócios na área de segurança pública, e ela pergunta qual é a contribuição relacionada a políticas públicas que o candidato Roberto Cláudio acredita que Gaudêncio possa dar, sendo um empresário da área de segurança privada. Primeiro, ser empresário não é nenhum defeito, né? Pelo contrário, está gerando emprego, renda, pagando imposto, cumprindo seu papel. Não, eu estou explicando. Seu papel cidadão. E ele, especificamente, milita no PMDB há mais de 30 anos, tá certo? É alguém que conhece a política, também tem experiência de gestão e, certamente, na minha visão, pode contribuir muito, dando pela sua experiência política e pelas suas habilidades de gestão no nosso governo. E o critério, especificamente, foi uma indicação do PMDB, coube ao PMDB, e foi o PMDB que indicou o nome dele. E eu tenho estado muito feliz com a sua companhia, tenho aprendido muito com o Gaudêncio, conversado muito com ele, e tenho certeza que será um vice muito atuante em Fortaleza. Candidato, só uma questão. Pelo que o senhor comenta aí sobre a segurança pública, o governo do Estado está gastando muito e gastando mal, porque não está sendo eficaz. O resultado está sendo complicado. O resultado está sendo desastroso. Não é? E outra coisa que o senhor faz é o seguinte: quando a coisa funciona, o senhor diz que é responsabilidade do governo do Estado. Quando não funciona, o senhor diz que é responsabilidade da prefeitura. Em que, por exemplo? Aqui, por exemplo, na questão da segurança. Então, vamos lá, vamos por partes. Porque a segurança, obviamente, a prefeitura tem uma certa responsabilidade disso. Mas a segurança é uma responsabilidade do governo do Estado. Em São Paulo, por exemplo, reduziu-se o número de assassinatos. Eu não desdisse isso, não. Talvez eu tenha, talvez eu não tenha me feito claro. O que eu disse foi que segurança pública, que é aparelho policial, é de responsabilidade do Estado. E o tratamento dado ao aparelho policial do Estado do Ceará não existe comparativos na história. Vamos aos números. Delegacia no interior, tinham 40, estão sendo feitos mais 50, já foram entregues mais da metade. Delegados foram chamados mais de 80, foram chamados escrivães, inspetores, 1/3 dos policiais militares foram chamados pelo governo do CID, novas viaturas, nova academia, uma perícia forense inaugurada. Então nunca houve tanto investimento em segurança como está havendo hoje. O que eu estou dizendo é o desafio dos rápidos furtos, amadores furtos, causando inclusive homicídios, enfim, todo dia, morte por dívida de droga. Então trouxe um novo
uma nova realidade e desafio para a segurança Assalto pública. a banco não é coisa de usuário de crack, Temos, não, viu, candidato? vamos lá, então, E temos esse substrato social, aumentou. temos esse substrato social causado aí pela falta de urbanização, pela desigualdade, pela falta de oportunidade, que só vai mudar com a presença do poder público. Vamos lá. Qual é a experiência modelo hoje do mundo de segurança pública? Todo mundo fala. Bogotá. Qual foi a saída de Bogotá? Vamos lá no Brasil. Diadema e São Vicente e São Paulo. Quais foram as saídas? Passaram pela política pública de inclusão. Um aparelho policial organizado, integrado com a Guarda Municipal, mas no município, aqui em São Vicente, tem 90% dos jovens que estão inseridos no programa social. Tem cultura, tem esporte, tem qualificação para a juventude, tem urbanização de áreas de risco. Então, na verdade, essa é a grande transformação de longo prazo que a gente tem que fazer. Mas política de tolerância zero também, né? Também, candidato? muitas vezes. Não apenas de política de muitas inclusão. Vezes. Você tem razão. O senhor é a favor de armar a Guarda Municipal? Não. Eu sou contra o armamento da Guarda Municipal. Acho que é um equívoco não é adicionando mais arma na cidade que você vai garantir mais paz na cidade. Até mesmo que o papel da Guarda Municipal não é esse. A Guarda Municipal é um agente primário de segurança, mas muito mais de cidadania e de defesa social. A Guarda é o primeiro olho da cidade. É para identificar a situação de risco, a área de risco, e está integrada. Agora, é para ter tecnologia, é para ter mais efetivo. Hoje, em Fortaleza, Rui, a gente tem menos de 1.000 guardas municipais na rua. Menos de 1.000 guardas. A gente tem 6 viaturas da Guarda Municipal rodando em Fortaleza hoje. Então, a primeira coisa é qualificar a guarda, dar treinamento a ela, aumentar o efetivo, você ter viatura número suficiente e integrar, por via da comunicação e da tecnologia da informação, com o trabalho da Polícia Militar. Esse efetivo tem que ser aumentado para quantos guardas? A gente está propondo aumentar de 1.000 nas ruas, porque, na verdade, tem mais de 1.000 guardas municipais, mas nas ruas nós temos pouco mais de 900. Em torno de 1.400 no total, né? Mas aí tem administrativo, advogado, guarda que é guarda, mas está em função administrativa. Então, temos menos de 1.000 na rua. Nossa ideia é ter pelo menos 3.000 guardas ao longo de 4 anos nas ruas. É o suficiente? Certamente mais não. Mais 3.000 ou chegar a 3.000? Não, mais 2.000 para chegar a 3.000 nas ruas. Okay. Não é o suficiente para dar cobertura para toda a cidade, mas a gente tem que fazer compromisso que seja factível, com os pés no chão, porque isso tem custo, tem repercussão. Todo o investimento da guarda que a gente está propondo, de aumento de efetivo, de novas viaturas, de novas tecnologias de comunicação e de informação, há uma previsão de gasto global de 120 milhões. Então, não é um investimento barato, a gente quer fazer, é importante, mas, repito, só a Guarda não irá resolver. A Guarda integrada com a polícia, com a nova lógica, com mais equipamentos, mas principalmente com novas políticas de urbanização das áreas mais violentas da cidade. Candidato, alguns internautas, alguns ouvintes do programa perguntam a respeito da declaração do seu patrimônio. O Miquel da Silva Santos e o Vitor Santos, por exemplo, perguntam como é que 5%? O Jornal O Povo teve a honestidade de poder exatamente explicar o aumento de patrimônio que eu tive. Na verdade, eu negociei um apartamento com a Caixa Econômica em 30 anos. E o patrimônio meu declarado foi o preço do valor do apartamento inteiro, estando eu devendo ainda 27, 28 anos para pagar o apartamento. Então, por isso que o Jornal O Povo fez questão de demonstrar que, na verdade, o aumento de patrimônio havia esse artefato que acabava produzindo o aumento de patrimônio equivocado. Deputado, recentemente aqui no Jornal O Povo, o caderno Documento Debate fez uma rodada geral de perguntas com todos os candidatos e, naquela oportunidade, o senhor disse que a saúde em Fortaleza vive hoje a sua mais grave crise da história, tá? Entretanto, o ex-secretário outros intelectuais, chama o doutor Odorico Monteiro de Andrade, um cara que inspirou a minha geração toda que seguiu o caminho da saúde pública. Secretário da Prefeitura. O Odorico fez a diferença em Capuí. O Odorico fez a diferença em Quixadá. O Odorico fez a diferença em Sobral. Está fazendo a diferença no Brasil e não conseguiu fazer a diferença em Fortaleza. Então, a culpa certamente não é do secretário de plantão, mas de todo um aparato, de toda uma lógica de funcionamento da prefeitura que certamente não deixa produzir bons resultados para a saúde pública. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo.
Você está na Hora da Verdade com o candidato a prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Você participa pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. Voltamos já. Estamos de volta com a Hora da Verdade, hoje entrevistando o candidato a prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Você participa pelo telefone 3066-4030, também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. .com.br.
Candidato, na sua campanha, o senhor tem prometido construir 11, provavelmente 19 UPAs, unidades de pronto atendimento, 19, o senhor disse, se for possível. Agora, na verdade, a construção dessas UPAs, elas cabem 25% ao Estado, 25% ao município e 50% ao governo federal. Na verdade, esse não é um projeto de disposição da Prefeitura de Fortaleza de apresentar os projetos para a UPA, o governo do Estado assim o fez. Na verdade, esse é um projeto para o Brasil inteiro, as prefeituras estão tirando proveito disso, e Fortaleza, como no caso das creches, perdeu. Nós, aqui no Estado do Ceará, temos 4 UPAs funcionando, administradas pelo governo do Estado, já foram mais de 140 mil atendimentos, então já alcançou quase, 5% da população aproximadamente já foi coberta pela UPA, e nós temos mais 3 em andamento, que é Conjunto Ceará, Conjunto Zé Walter e Pirambu, e o governo e a gente quer na prefeitura fazer pelo menos 11, a gente está falando pelo menos 11 porque é a garantia do compromisso que pode ser feito, podendo chegar a 19. 19, por que 19? Porque fariam 26 UPAs, que dariam uma média de cobertura para cada 100 mil habitantes em média, que é o número ideal. Agora, com relação às creches, candidato, o senhor tem dito... Mas deixa eu só terminar a UPA aqui rapidinho. Sim. E por que 11? Porque a gente quer garantir que tenha 3 UPAs em cada regional. Se a gente tiver possibilidade de fazer mais 8, a gente vai atingir a cobertura ideal das UPAs para o município de Fortaleza. Agora, com relação às creches, na sua campanha, o governador Cid Gomes tem dito que a cada creche que a prefeitura entregar, o governo do estado entrega outra. Essa promessa vale se o candidato vencedor for outro, que não seja o senhor? Na verdade, o programa já existe com o interior. Na verdade, já existe. Isso não é nada novo, não. O que o Cid está falando... Mas por que não é feito na capital? Não, porque certamente nunca foi apresentado projeto, não foi estabelecido uma relação de parceria com o município do Estado, com o município, mas com o governo do Estado. Mas no caso do vencedor da eleição não for o senhor, a promessa do governador também vale? Não tenha dúvida que o governador é um homem republicano, sempre tratou, é só o Estado do Ceará exemplo disso. Ao longo do tempo aí, os prefeitos do partido, de fora do partido, sempre receberam do governador um tratamento republicano, respeitoso, e certamente não será diferente. Candidato, qual é a sua avaliação em relação à política do Estado para a área de saúde? Eu pergunto isso porque a gente vive hoje um drama no Hospital Geral de Fortaleza e hoje, momentos antes da entrevista, me chegou um documento do Hospital de Messejana em que o doutor Ricardo Lessa de Castro Júnior, da Coordenação Clínica de Emergência, disse que o hospital já está operando muito acima da sua capacidade, com reserva de resolutividade esgotada. Ou seja, a gente também vive um drama nos hospitais da rede estadual. A diferença de um para outro é a atitude. Fortaleza e o Ceará e o Brasil vivem um desafio de uma saúde pública de baixo financiamento e de má gestão. Qual é a diferença dos dois? Uma aprofundou o problema e o outro enfrentou o problema. Fortaleza tem drama no HGF permanece. Eu vou explicar o drama do HGF. Houve um equívoco histórico aqui em Fortaleza. Houve uma concentração de todas as unidades hospitalares do Estado na capital de Fortaleza. Isso é contraproducente, isso é contra qualquer lógica de organização de saúde do mundo. O que é que o Cid fez? O senhor concorda, portanto, que a demanda do interior, por exemplo, sufoca o IJF? Sem dúvida, mas aí eu vou chegar lá também, para mostrar a má gestão da prefeitura. O que é que o governador Cid compreendeu? É fundamental a gente descentralizar a saúde, garantir que as micro-regiões, são 21 no Ceará, tenham autossustentabilidade. Então, para isso, a gente vai dar mais dinheiro para os hospitais que já existem no interior, mais repasse, vamos fazer uma policlínica em cada regional e vamos fazer 3 hospitais em cada uma das macro-regiões, hospitais grandes, maiores, mais modernos do que os atuais que existem no estado do Ceará. Já tem um funcionando, o outro funciona em outubro e o outro está em obra, que é no Sertão Central. E fará mais um quarto para a região metropolitana. Então, a política qual foi? Foi descentralizar a atenção. Você fala, o HGF está lotado. Está, em parte, porque essa rede toda ainda não está funcionando, mas o mais grave, porque Fortaleza deixou de ter o que nós chamamos de rede secundária e terciária. O que é isso? Fortaleza, você tem hoje uma crise hipertensiva, você vai ter que ir para o HGF ou para o JF. Nós não temos leito de emergência de média complexidade. Os Frotinhas e Gonzaguinhas estão sendo sucateados. Deixa eu fazer aqui uma denúncia grave. Há hoje redução de horas de trabalho de profissionais de saúde dos postos e dos Frotinhas e Gonzaguinhas para colocar para funcionar às pressas um pedaço do Hospital da Mulher.
E o que é mais grave, também estoque de medicamentos e insumos hospitalares que está sendo transferido para o Hospital da Mulher, porque o Hospital da Mulher está sendo colocado para funcionar sem ter um quadro profissional, sem ter uma logística de funcionamento, o que é muito grave. Então, o problema da HGF é, em grande parte, esse também, da ausência de uma rede secundária e terciária. Vamos ao JF. O JF recebe paciente do interior. Recebe e é para receber. Isso acontece em Fortaleza, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte, em cada município sede de região metropolitana. O grande hospital de emergência é para receber esses casos mesmo. E é para fazer gestão disso. Porque o município que manda um paciente tem a obrigação legal de pagar pelo paciente transferido. Por exemplo, Calcaia transferir um paciente para a emergência de Fortaleza, tem que haver uma compensação que só pode acontecer por uma gestão, por cobrança, por resultado da prefeitura. Candidato. Então, essa também é uma lógica que pode ser transformada. 2 temas polêmicos. O senhor é a favor da descriminalização das drogas e do aborto? Não. Vamos por partes, né? Acho que ninguém no mundo é a favor do aborto. Certamente eu não sou também a favor do aborto de jeito nenhum. O papel da prefeitura, entretanto... Não é ser a favor do aborto, é da descriminalização do aborto. Eu sou contra... A pessoa pode ser contra o aborto, mas ser a favor da lei. É claro, eu sou contra o aborto. Dependendo das condições que a lei prevê. Sou contra a descriminalização do aborto, tá certo? Até porque, enfim, e para além disso, o papel do prefeito é outro. Isso aqui é uma opinião pessoal do cidadão, do homem público, ser contra o aborto. Mas o papel do prefeito é garantir política de planejamento familiar para as nossas mulheres em idade reprodutiva. O debate mais importante é esse. Se a gente não resolver a essas situações são causadas pela falta de acesso a uma política pública democrática de planejamento familiar. O senhor acha que as mulheres hoje, as jovens, adolescentes que estão engravidando, não têm o direito de decidir se querem ou não ter os filhos? Não. Não tem direito? Não tem o direito, é a minha visão. Ok. O Ivanildo Souza... Eu sou a favor da vida. Mas vamos lá, você tem outra pergunta das drogas também. Eu também sou contra a descriminalização das drogas também. E francamente, acho que é muito perigoso esse debate num país que vive hoje a mais grave epidemia da história do país, mais do que a dengue, que é o crack. Há uma estimativa hoje, só no Ceará, de mais de 100 mil jovens afetados pelo crack. Então, tem um problema a ser resolvido urgente, que é a questão da dependência química, e enfrentar isso com responsabilidade e com atitude. O Ivanildo Souza, nosso internauta, ele diz que a gente sabe hoje que a Assembleia Legislativa não tem oposição, não faz oposição ao governo estadual. Muita coisa que era para ser investigada ou discutida não foi, como o escândalo dos banheiros, o fretamento do jatinho, os empréstimos consignados. O Ivanildo Souza pergunta se o senhor não acha que o monopólio político, o domínio de uma só força, prejudica a transparência dos governos. Em relação a quê? Esse monopólio? Pergunte à dona Maria da Palpina, à dona Joana lá da Vila Velha, qual é a preocupação dela com essa eleição. A preocupação dela é a habitação popular, é o saneamento, é a drenagem, é a escola. Agora, vamos lá. Os mesmos candidatos estão dizendo isso, estão dizendo que no primeiro dia de governo vão bater na porta do governador para procurar uma aliança de compromisso. Mas, candidato... Então, que independência é essa? Qual é o candidato, qual é o prefeito eleito? Vamos lá. Deixa eu fazer essa pergunta. Qual é o prefeito eleito de nós 10, que quer ser prefeito mesmo? Qual é o prefeito eleito de nós 10? Qual é o prefeito eleito de qualquer município do Ceará que não quer ter a parceria administrativa, o apoio do governador Cid Gomes? Pois é, deixa faz o município ter capacidade de duplicar investimento, de sonhar mais, de resolver os seus problemas. É isso. A eleição é para isso, candidato, eu não vou responder em nome dos candidatos, obviamente. Mas eu lhe coloco outra questão. Esse discurso de que se tiver alinhado também vai dar certo, também é um discurso eminentemente político. A campanha na qual o senhor apoiou a Luiziane, por exemplo, era assim 3 vezes mais, se não me engano. Fortaleza 3 vezes mais forte. Que era o governo federal, estadual e municipal. Então não faz sentido nenhum, nem um discurso nem outro. Mas vamos lá. Discurso político. O senhor falou que o Cid é republicano, portanto é para ambos os discursos são para ganhar voto. Essa pergunta é muito boa, Plínio. Deixa eu tentar responder. Eu sou um dos mais de 50% de Fortaleza que estou frustrado com
possibilidade da aliança que a Luiziane propôs, a antiga prefeita propôs, mudar a vida de Fortaleza. Porque ela não tirou proveito disso. Fortaleza, e vou dar um exemplo, Fortaleza, tudo que a prefeitura pediu ao governo do estado foi feito. As grandes obras da prefeitura, quais são? Vamos lá. A prefeitura, que não tem havido contrapartida por parte do governo. Agora faltou projeto Plínio. Você sabe qual é a capacidade de endividamento de Fortaleza? 300 milhões. Sabe qual é o teto disso? 4 bilhões e 200 mil. Por que é que não se endividou? É porque é austera? Não. É porque não tem projeto. Pedi para o pessoal perguntar isso para o Eumano. Pois é bom. Porque não tem projeto. A prefeitura desperdiçou nessa aliança as 80 creches. Desperdiçou as UPAs. Vamos lá. É porque tem uma lista de pelo menos 20 coisas que foram ofertadas, não precisava nem procurar, e que a prefeitura desperdiçou a oportunidade. O que eu estou prometendo, o que eu estou propondo, é dizer que eu não cochilarei um dia em torno da possibilidade dessa aliança ser a redenção para os sonhos da cidade de Fortaleza. O que eu estou dizendo, que, enfim, quem quer ser prefeito de Fortaleza de verdade, sabe que é fundamental governar em parceria. Não se governa, não dá conta de governar uma cidade que tem hoje mais de 2 milhões de usuários. Mas só está dizendo que o governador é republicano, então depende de quem ganhar. Pois é, mas vamos lá. Você não consegue governar uma cidade que é a segunda mais desigual do Brasil, que tem um problema de espaço físico, que tem que ser pensada de forma planejada de forma metropolitana. Você não consegue administrar uma cidade dessa se você não tiver a capacidade de construir parcerias. Parcerias governamentais, com o governo do estado e o governo federal, mas também com a população. Candidato, a mesma pergunta da dona Maria, lá da Palpina, que o senhor se referiu agora. Por que isso só está vindo à tona nos últimos 80 dias? Não, isso está vindo à tona há muito tempo. Porque prefeitura e governo são parceiros, eram parceiros. Primeiro, eu me né? considero um homem decente o suficiente para fazer, enquanto aliado, críticas internas, certo? Educadas, mas de conteúdo importante. Mas, Erivaldo, não precisa muito, não é andar a cidade. É andar a cidade. As pessoas estão querendo um novo projeto. Essa é a síntese. As pessoas, inclusive, estão perdendo, isso é o que é mais grave, a capacidade de sonhar. Porque quando olha, para 8 anos, não foi feito quase nada, por que é que vai ser feito agora em 4? Não é justo tomar das pessoas a capacidade de sonhar em ser mais feliz. A política pode muito. Ela está podendo em muito canto, não pôde em Fortaleza, não é por isso que as pessoas têm que ter a obrigação de perder a capacidade de sonhar. Agora, de modo muito franco, é uma opinião pessoal do jornalista Felipe Araújo. Olhando o seu programa de governo, a gente tem aqui um conjunto de generalidades. A rigor, o que nós temos aqui não tem nenhuma proposta concreta, mais esmiuçada, enfim. E algumas contradições, como por exemplo, a que terão que ser submetidas em função do projeto VLT. Como é que o senhor lida com essa questão? E não é só a remoção, não. É uma remoção forçada, levando o pessoal para o conjunto José Walter. Não só a VLT, tem a história dos túneis da Via Expressa, exatamente. E muita gente chama não de deslocamento, chama de higienização, ou seja, tirar os pobres do centro. Mas não é assim que nós compreendemos, nem o governo, mas nem a gente. Assim que o governo está propondo fazer. Mas não é assim, certamente. Vamos lá, eu vou ao debate. Deixa eu abordar as 3 questões. Eu vou chegar lá. Não, mas eu quero tratar isso com delicadeza. Deixa eu só colocar uma questão. O governador está propondo concretamente transferir a pessoa para o José Walter. Se ela não aceitar, pagar a indenização entre 5 mil e 40 mil reais, e enquanto a pessoa espera uma casa construir lá no Zé Walter, paga 200 reais de aluguel. Eu gostaria que o senhor me dissesse onde se aluga uma casa aqui por 200 reais em Fortaleza. Por partes. Primeiro, o plano de governo. O plano de governo, Felipe, ele é feito durante a campanha. E você tem toda a razão. A nossa primeira plataforma, que foi lançada na pré-campanha, ela é cheia de generalidades, porque ele é um texto generalista mesmo. A gente botou ali ideias-chave, ideias-forças, para poder construir isso coletivamente. É a campanha que vai dar o olhar, a cara de um plano de governo. Nós mobilizamos, como eu disse aqui, 1.500 pessoas. E vamos lançar o plano de governo detalhado, dia 20 desse mês, já convidando aí a imprensa para nos acompanhar, mobilizando
todos os que participaram do plano de governo, e alguns dos detalhamentos já estão aparecendo na TV e na rádio, que são questões que a gente está abordando já de forma bem específica, quanto custa, quem vai pagar, como é que nós vamos responsabilizar. Em relação a reverter a lógica de remoção das pessoas. A primeira coisa, remoção é a última instância. Nem que ela saia até mais cara. Mas esse é um incômodo que acaba causando muito mais do que o deslocamento físico das pessoas, perda de laços culturais, de amizade, sociais. Eu tenho essa compreensão. E quando a gente fala em reverter a lógica, é poder sempre negociar, conciliar, debater antes de tomar a medida. Em relação ao governo do Estado, eu queria aqui poder refazer aqui uma justiça. O governador, pela primeira vez, eu não conheci isso antes na história aqui do Ceará, foi in loco visitar as famílias antes do projeto ser licitado para conversar, infelizmente... E não foi muito bem recebido. Por alguns manifestantes de outro partido, não pela população, é claro. Então o governador foi in loco conversar com as famílias... Há controvérsias, candidato. É porque uma líder comunitária, da região... Eu quero saber dessa programa levante lá no bairro. E disse o contrário. Há uma negociação em andamento do governo do Estado, não é uma coisa finalizada. O governador está conversando, há diversos interlocutores nesse processo. O que ele tem dito é que nada será feito pela força da impulsão. Mas o senhor assume o compromisso de não transferir essas pessoas das proximidades dos locais onde ela mora? Isso não é responsabilidade da prefeitura, não, isso. Não, mas aí é uma outra discussão, né? Não, claro. O que eu estou dizendo, o que for de responsabilidade da prefeitura, eu terei todo carinho. Mas por que o senhor não fala com o governador sobre isso aqui, já que o senhor é tão próximo dele? O governo está dialogando com essa turma. Não, a proposta do governo é essa. Vamos lá, vamos entrevistar a população, saber quantos querem, quantos não querem. Isso é importante ser visto. Já houve várias manifestações, a informação candidato. que eu tenho, a informação que eu tenho é que tem muita gente que já aceitou e outros que não aceitaram ainda. Aceitou o quê, governador? Aceitou a proposta do governo. Candidato. Então, há uma negociação em andamento agora. Enfim, isso não é tema Cláudio César, prefeito, eu quero implantar um estaleiro lá no Serviluz. E eu quero remover aquela população de lá para que eu possa instalar esse equipamento. Qual seria a sua posição em relação a isso? Em relação especificamente ao estaleiro, primeiro que ninguém fará o estaleiro sem combinar com a comunidade antes. Primeira coisa. O estaleiro só sairá no Titanzinho. Aceito, claro que sim. Isso é uma comunidade histórica. Eu estou propondo um outro projeto para o Titanzinho. Estou propondo a cidade do esporte. Quer fazer um grande ginásio para eventos nacionais de vôlei, de basquete, fazer quadros de futevôlei, fazer uma enseada para eventos náuticos, enfim, querem fazer do Titanzinho um grande polo de esportes para a cidade de Fortaleza. Respondendo à questão do Erivaldo, que provocou aqui em relação à questão da Via Expressa, francamente, há uma matriz de responsabilidades. Não precisa pensar muita coisa, não. Tem uma matriz de responsabilidades. O governo federal tem as suas obras e a prefeitura tem 4 obras. As do governo federal, todas caminhando. Tive hoje numa, visitei hoje de manhã para cá uma, que foi o terminal de passageiro do Mucuripe. O governo estadual tem a obra mais adiantada do Brasil da Copa. Todas em andamento, inclusive o VLT com 15% realizado. E a prefeitura não tem nenhuma das 4 obras. Porque não foram feitas as apropriações dos túneis da Via Expressa. E a Paulino Rocha, da Brasil, Alberto Craveiro. Específico da Via Expressa, a demora do governo do Estado de fazer Felipe, francamente, se o debate fosse esse, as outras 3 estariam andando, concorda comigo? Não, porque é que as outras 3 obras da prefeitura não andam? Também estão, porque foi uma licitação com a empresa nacional envolvida num escândalo nacional que foi interrompida, foi refeita. Agora, se eu fosse prefeito de uma cidade que vai receber a Copa daqui a 1 ano e meio,
e tivesse uma responsabilidade de outro ente governamental, que está questionada, mas se eu compreendesse que era de outro ente governamental, eu colocava o projeto debaixo do braço, acabava com política e ia atrás de resolver. Não ia criar factoide na imprensa, não. A responsabilidade da prefeitura é entregar bem as obras da Copa, e não é só a Via Expressa. As 4 obras não andam. Demonstra a falta de compromisso da prefeitura com a matriz de responsabilidades da FIFA. Eu sei que teve muito esforço anterior, gente se dedicou a isso, mas o que falta é decisão da prefeitura. Enquanto não houver decisão, prioridade, as coisas não vão acontecer. Okay. Candidato, quanto ganha uma pessoa daquelas que ficam... Que assim, meio estranho pagar uma pessoa para ficar lá, com aquele desânimo, a pessoa parece que está com uma vontade de sair dali correndo, sacudindo aquela muitas bandeira. Muitas vezes meio-dia, debaixo do sol. Debaixo do sol quente, trabalhando sábado, domingo e feriado. O senhor não sente assim compaixão por essas pessoas? Não, na verdade, há uma fila de pessoas querendo trabalhar naquilo. Se você vê como é que a situação está ruim. Pois é, porque está difícil. Há uma fila, certamente que não é a melhor forma de você fazer comunicação de uma campanha. Mas a gente tem diversas modalidades de comunicação que todos os candidatos que estão disputando estão usando. Certamente que essa não é a mais eficiente, não é a que impõe melhor condição de trabalho, mas, por incrível que pareça, respondendo a sua pergunta, há muita gente querendo trabalhar. Candidato, o Carlos Pereira, lá do Conjunto Esperança, pergunta como é que serão eleitos os diretores das escolas particulares. Se eles continuarão a ser indicados por vereadores. No caso, são escolas públicas. Escolas públicas, perdão. Se continuarão a ser indicados por vereadores. Não, isso é um incômodo, honestamente, para além da eleição, ganhando ou perdendo, que Fortaleza saia dessa eleição, que qualquer candidato que ganhe saia dessa eleição com um compromisso. Fortaleza é libertária, é de vanguarda, é uma cidade que está à frente do tempo, sempre esteve, capaz de questionar modelos, capaz, inclusive, de renovar e inovar na política. A gente conviver com uma cidade de 2 milhões e 500 mil habitantes, a 5ª cidade do Brasil, historicamente libertária, ter um diretor de escola indicado por cartãozinho de político, coordenador de posto de saúde indicado por cartão de político, é inadmissível. Eu quero replicar o modelo que está sendo feito nas escolas estaduais, que é eleição, mas antes da eleição há uma prova e um processo de seleção meritocrático. Se o candidato estiver em condições técnicas de poder se candidatar, ele é candidato. Mas antes disso, ele tem que passar por uma prova de conhecimento, de habilidade de gestão, para depois poder ser candidato. Isso é nobre. O mundo é que fala isso, né? Não é só aqui não. Uma das funções mais importantes, uma das variáveis mais importantes para a gente modificar a qualidade da educação é a gente modificar a qualidade e o compromisso da gestão. Se a gente não mudar isso, não adianta a gente imaginar que vai mudar a educação. Mas o senhor não acha que a eleição politiza o processo, tanto quanto o cartãozinho do vereador? Desde que você antes priorize quem pode se candidatar. O que está acontecendo no Estado agora é que a maioria das escolas não tem eleição. Ou tem eleição de 2 candidatos. Por quê? Porque poucos foram selecionados e estão em condições de mérito para poderem ser gestores de escola. O fundamental é que a pessoa tenha qualidade, compreensão de gestão, compromisso educacional, entender a escola. Isso, eu fico, às vezes, apavorado com quem está vendo. Candidato, o seu principal partido aliado é o PMDB. Em 2010, numa entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, o ex-deputado Ciro Gomes afirmou que o PMDB era um ajuntamento de assaltantes, entre aspas. Né? Esse ajuntamento é o seu principal aliado. Né? Isso não lhe causa nenhum constrangimento? O Ciro tem uma qualidade para a vida pública muito rara. O Ciro tem coragem de falar o que pensa. O Ciro tem coragem de falar o que pensa. E muitas vezes eu até não concordo com ele. De Fortaleza. PMDB em quem eu não votei no Juracy, não votei no Cambraia, mas é inegável que deixaram aí um legado importante na área de infraestrutura da cidade, deixaram o IJF, deixaram os terminais de ônibus, são coisas importantes que a cidade tem graças à administração do PMDB. O internauta Antônio Barros, candidato, ele toca numa polêmica anterior do programa a respeito
da sua experiência na área de saúde pública, dizendo que a experiência de 8 meses que o senhor mencionou no programa foi durante o período de residência, período obrigatório para qualquer estudante de medicina. Ele pergunta se o senhor tem carteira assinada de trabalho nesse período que o senhor trabalhou. Primeiro, acho que ele está equivocado. A residência é depois que você se forma, você vai fazer a especialidade. Eu me formei, não fiz especialidade, trabalhei como generalista, como médico de emergência e depois de formado, fiz a minha especialidade, que foi saúde pública. Candidato, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria dar para o senhor 2 minutos para se despedir. Eu queria, honestamente, dizer que foi um belo debate, acho que a gente teve a oportunidade aqui de aprofundar algumas questões e aqui e acolá. Peço desculpa aos entrevistadores se fui além em algum momento, mas acho que mantive um tom respeitoso. O mais importante é que essa série de debates dá à população de Fortaleza mais uma oportunidade de poder conhecer a fundo os candidatos, o que eles pensam, e o mais importante é que a cidade saia vencedora desse processo. Eu estou colocando o meu nome à disposição, quero muito ser prefeito da minha cidade, estou com muita fé e otimismo, mas o mais importante é que a gente tire compromissos efetivos de quem será o prefeito eleito, com a educação, com a saúde, com a justiça. Uma visão coletiva e cobrada pela cidade de Fortaleza. E depois, se eu tiver o privilégio de ser prefeito, há muitas mãos, respeitando e ouvindo a imprensa, respeitando e ouvindo a diversidade da cidade, eu quero fazer uma gestão para marcar a história pelo trabalho, pelo compromisso, principalmente com aqueles que mais precisam. E não tenho dúvida que com a parceria do CID, com a aliança administrativa com a Dilma, com a aliança com a gente bem na cidade de Fortaleza, isso é possível. E eu estou sonhando todo dia, todo santo dia, para poder, dia 1º de janeiro do próximo ano, poder ser o seu prefeito da cidade de Fortaleza. Muito obrigado. Chegando ao final do programa, quero agradecer ao candidato Roberto Cláudio pela presença, aos meus colegas do Jornal o Povo, lembrando que o nosso convidado de amanhã é o candidato Eumano de Freitas. A Hora da Verdade com Eumano de Freitas começa às 10h30 da manhã. O programa de hoje teve no áudio Kiko Gomes, coordenação Eric Guimarães e Walter Jorge, produção de Joelma Leal e Letícia Lopes, editora executiva Mary Lene Freitas, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Na sequência você fica com o repórter CBN e o horário político obrigatório. Muito obrigado, até amanhã.